Olha, no mundo das empresas, uma coisa é o que está no papel, o que se fala sobre ética. Outra, bem diferente, é o que acontece de verdade no dia a dia. E a história que a gente vai desvendar hoje, nossa, é um baita alerta sobre o preço que se paga quando se confunde aparência com realidade. E o nome disso, o termo-chave pra gente aqui é compliance cosmético. Pensa assim, sabe? É como uma fachada de prédio, daquelas lindas, mas por dentro tá tudo caindo aos pedaços. No papel, a empresa é um exemplo. Na prática, é um castelo de cartas que, olha, tá por um fio pra desabar. Para a gente entender como isso funciona, ou melhor, não funciona na prática, vamos olhar para o caso da Metalúrgica Beta. Uma empresa que, sério, para quem olhava de fora, parecia perfeita. Tinha todos os manuais, todas as políticas escritinhas, tudo certo. Mas é agora que a gente começa a puxar o fio desse novelo para ver o que tinha escondido ali. Então, como é que um castelo de cartas desses começa a cair? Olha, não é de uma vez, com um terremoto. Começa devagar, com umas rachaduras pequenas na parede. Sabe? São os primeiros sinais, aqueles avisos de que a estrutura não era tão forte quanto parecia por fora. E tudo começou com os denunciantes, ou seja, a galera de dentro que tentou dar o alarme. E o mais curioso é que a empresa tinha um sistema para isso. O canal de denúncias existia oficialmente, só que, na prática, ele servia de enfeite. Era só para constar, sabe? Uma peça de decoração. E a gente não está falando de coisinha pequena, abstrata, não. Eram denúncias muito sérias, reais. Por exemplo, casos de assédio que aconteciam de novo e que eram o quê? Sistematicamente ignorados. A queixa chegava e, em vez de começar uma investigação, o que eles faziam? Simplesmente arquivavam. Fim de papo. É aqui que o negócio fica gritante, a diferença entre o discurso e a prática. De um lado você tinha lá a política oficial da empresa, bonitinha no papel, o artigo 5, prometendo que toda a alegação de assédio ia ser investigada, levada a sério. E do outro lado, a realidade nua e crua. As denúncias iam direto para a gaveta, sem nenhuma ação. Isso tem nome, né? Hipocrisia corporativa na sua forma mais pura. Aí, claro, uma hora a pressão começou a aumentar. E o que a liderança fez? A coisa mais inteligente para quem quer se livrar de responsabilidade. Agiu para não deixar rastro nenhum. Foi tipo uma conversa bem informal lá no vestiário, sabe? Sem um papel, sem uma testemunha oficial, sem ata de reunião, nada. Era a receita perfeita para varrer o problema para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Mas veja bem, essa atitude não foi um ponto fora da curva. De jeito nenhum. Na verdade, isso era só a ponta do iceberg, um sintoma de um problema bem maior. Uma verdadeira cultura de abandono, de negligência, que já tinha tomado conta da empresa inteira. E aqui está o ponto central. Quando uma empresa fecha os olhos para um problema grave como esse, pode apostar que ela está ignorando um monte de outros também. Esse descaso com as pessoas, com os processos, ele aparecia em tudo quanto é canto. Olha só este exemplo. É a cara do compliance cosmético funcionando. Tinha um treinamento de segurança, daqueles obrigatórios, sabe, NR1. Passo 1, agendaram, botaram lá no cronograma de março. Passo 2, prepararam até um PowerPoint para ter a prova de que fizeram alguma coisa. E o passo 3? O passo 3 nunca aconteceu. A apresentação ficou esquecida numa pasta qualquer e o treinamento, que era o mais importante, foi para o limbo. A empresa podia até falar, mas estava planejada. Mas a verdade é uma só. A segurança de todo mundo foi deixada de lado. E qual é o resultado inevitável de uma cultura assim? Bom, as pessoas não ficam. É simples. Os talentos vão embora, a moral da equipe despenca e todo o conhecimento da empresa vai junto com quem se cansa de ser ignorado e pede as contas. E o resultado disso em números? 35%. Essa era a taxa de rotatividade anual na Metalúrgica Beta. Para pensar nesse número. É mais de 1/3 de todo mundo indo embora todo santo ano. Isso não é só um número, é um vazamento gigantesco. De talento, de experiência e, claro, de muito dinheiro. E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, é só comparar. A média do setor era de 15%. A Metalúrgica Beta tinha mais que o dobro disso. Isso aqui já deixou de ser um problema só do RH, né? É um sinal vermelho piscando, um alerta de crise geral na empresa. Bom, uma situação dessas é uma bomba relógio. É completamente insustentável. Uma hora ou outra, a conta por todo esse descaso, por essa fachada toda, ia chegar. E como sempre acontece nesses casos, ela chegou. Porque, sabe, tem uma coisa que muito líder parece não entender, ou pior, escolhe ignorar. Uma cultura tóxica sempre vira prejuízo financeiro.
É uma dívida que vai crescendo ali, quietinha, nos bastidores, até o dia que ela explode na cara de todo mundo. E essa explosão, no caso da metalúrgica Beta, tinha um valor, R$ 2 milhões. E esse era o tamanho do passivo, do risco que a empresa corria com processos e ações judiciais. Tudo por causa dessas práticas de negligência que, como a gente viu, não eram exceção, eram a regra. A base legal para uma conta tão alta assim é um conceito chamado dano moral coletivo. O que isso quer dizer? Basicamente, a justiça olhou e disse, olha, o problema aqui não foi um caso isolado ou dois. Foi uma prática contínua, generalizada, que contaminou o ambiente de trabalho inteiro e feriu a dignidade de todo mundo que trabalhava lá, como um grupo. E aí, para acabar de vez com a farsa, veio o golpe final. E veio de fora. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, entrou na jogada. E aí, com fiscalização oficial batendo na porta, não tem mais política bonita no papel, não tem conversinha de vestiário que segure. A realidade veio à tona. A casa caiu. Então, depois de olhar para esse rastro de destruição que ficou na metalúrgica Beta, a gente volta para a pergunta inicial. Qual é de verdade o custo de manter um compliance que é só de fachada? E o custo, como a gente viu, é altíssimo e vem de todos os lados. É a perda de gente boa, de talentos. É uma cultura que se torna profundamente tóxica. É uma dívida financeira gigantesca. É a vigilância dos órgãos reguladores que mancha a reputação. E talvez o pior de tudo, o mais difícil de consertar, é a confiança entre a empresa e as pessoas que trabalham lá, que fica totalmente destruída. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Nas empresas que a gente conhece, ou até onde a gente trabalha, será que o compliance é um escudo de verdade que protege a cultura e as pessoas? Ou será que é só uma fachada bonita, escondendo problemas que, uma hora ou outra, vão vir à tona com tudo?